Hi guys, what's up? I'm Pastor David. I have a message of God for you. Eu sou o Pastor David e tenho uma mensagem de Deus para você. No vídeo de hoje, nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito da segunda carta do livro do Apocalipse, a carta direcionada à igreja que estava em Esmirna. Eu quero ler aqui para contextualizarmos esta mensagem, o que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: Ao mensageiro da igreja de Esmirna escreve: Isto é o que diz aquele que é o primeiro e o último, o que foi morto e voltou à vida. Eu sei tudo o que tens sofrido, conheço a tua pobreza e contudo és rico. Estou ao corrente das calúnias dos que se dizem judeus, mas não são, são antes uma congregação de Satanás. Não receeis aquilo que virás a sofrer, o diabo vai lançar algum de vós na prisão para pôr à prova, onde ser perseguido durante 10 dias, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem pode ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não terá de sofrer a segunda morte. Veja só, a igreja de Esmirna estava localizada na cidade de Esmirna, que era uma cidade muito rica devido ao porto que tinha em sua cidade, que ligava grandes transações ali entre a Europa e a Ásia. Nesse contexto do Novo Testamento, provavelmente Esmirna tinha uma população de aproximadamente 100 mil pessoas. Uma cidade muito rica, porém uma igreja muito pobre. Pobre devido à perseguição que estava sofrendo. A igreja de Esmirna, os seus membros, os seus participantes, provavelmente haviam aberto mão de tudo que tinham para conseguirem dar continuidade à igreja, que estava sofrendo a calúnia daqueles que se diziam ser judeus, mas não eram. Na verdade, segundo a Bíblia, eram obreiros de Satanás, que estavam sendo usados pelo diabo para perseguir a igreja de Esmirna. Porém, aquilo que Deus estava observando a respeito a esta igreja é que eles não eram uma igreja pobre, e na verdade eram uma igreja muito rica, porque estavam suportando as tribulações, as perseguições. As tribulações, na verdade, que eles estavam enfrentando eram pressões que vinham de fora, e eles estavam resistindo. Eles pensavam ser rejeitados, eles pensavam não ter condições, eles pensavam ser pobres diante de todo o contexto que eles observavam e viviam. Porém, para Deus, eles eram muito ricos. Talvez você pode até pensar assim também, ser uma pessoa pobre, ser uma pessoa sem condições. Isso pode ser uma verdade segundo aquilo que os homens vê. Mas você precisa estar preocupado naquilo que Deus vê. Deus não vê como o homem vê. Ele não te julga como o homem te julga. Talvez você pode até pensar ser uma pessoa pobre, talvez você pode até pensar ser uma pessoa sem muitas condições. Mas se você tiver um coração para Deus, se você for uma pessoa correta diante de Deus, Ele te vê como uma pessoa muito rica. E isso é muito mais importante, é ser bem visto aos olhos de Deus. Como é que Deus está te vendo? O que você significa para Deus? O que você representa para Deus? Isso é muito mais importante. É muito mais importante ser aprovado por Deus do que ser aprovado pelos homens. Para alguns da igreja de Esmirna, a sua aprovação só teria fim com a morte. O fim da tribulação para alguns membros da igreja de Esmirna só seria quando eles morressem. Você está disposto até quando e a que custo servir a Deus? Alguns membros da igreja de Esmirna passariam por uma grande tribulação e morreriam. Seu fim
só seria dado o fim desta grande tribulação. Alguns passariam por uma tribulação de 10 dias. O fim disso só seria com a morte. Para alguns, a tribulação só vai acabar quando morrerem. Mas fica preocupado, porque o homem pode matar o corpo, mas é somente Deus que pode dar fim em nossa alma. E para onde vai a sua alma quando o fim da sua vida aqui terrena chegar? Olha só, Deus deixou uma promessa para a igreja de Esmirna, que aqueles que vencessem essa tribulação não provariam da segunda morte. Antes, receberiam a coroa da vida. Coroa, do grego, Stéfano, fala de uma coroa de vitória. O homem pode nos coroar com a vitória, mas Deus é o único que pode nos coroar com a coroa da vida. Nessa vida, somos passageiros. Recentemente, menos de uma semana, eu perdi a minha vozinha. Já com 84 anos, ela faleceu. A vida dela aqui se acabou. Mas ainda existe uma nova vida. E esta vida é eterna com Deus. E é somente Deus que pode garantir esta vida de eternidade ao lado dele. Seja fiel a Deus, mesmo que você aqui tenha poucos recursos. Aguenta firme, como os membros da igreja de Esmirna. Esta vida até vai passar. Deus estava atento a todos os caluniadores, a todos aqueles que estavam falando mal da igreja de Esmirna. Deus estava atento a tudo isso. Fique despreocupado. Deus está atento a tudo que está se levantando ao seu redor, a tudo que estão falando ao seu respeito. Deus está atento a tudo isso. Mas se você aguentar firme até o fim, esta vida pode até ser passageira, mas você não vai provar o dano da segunda morte, que é quando Deus punirá com o castigo eterno, uma segunda morte, dessa vez uma morte eterna, a todos aqueles que não seguiram a Deus, que não seguiram a Cristo, que não se renderam a Jesus. Mas se você se render a Jesus, seguir a Jesus nesta vida aqui, mesmo que ela não seja tão fácil assim para você, o Senhor Jesus te dará a coroa da vida e você terá uma vida eterna com Deus. Se você está pensando ser pobre, fica despreocupado. Aos olhos de Deus, você é muito rico. Eu acredito.